Uma boa noite a todos, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja chegando com os irmãos que estão aqui presencialmente no culto desta noite, e a todos aqueles que estão nos acompanhando ou assim farão através das redes sociais. Deus esteja abençoando a vida de vocês. O texto da palavra de Deus desta noite está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 25. Um tema por demais importante e urgente para os nossos dias, e que vem nos abençoar nesta noite conforme a vontade de Deus. A parábola das 10 virgens, Mateus 25. O texto da palavra do Senhor nos diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que o vendem, e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu faço a oração agora, para que a tua mensagem esteja alcançando os corações de todos aqueles que vão receber essa mensagem, meu Deus, abençoando as suas vidas, e o propósito da sua palavra se cumpra na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo, amém. Pode se sentar, os irmãos. Uma das formas mais interessantes de Jesus ensinar era através de parábolas, e elas nos transmitem muito ensinamento. E aqui nós temos uma das mais famosas parábolas do Senhor, que é a parábola das 10 virgens. Hoje, com o tema, a parábola das 10 virgens e a Covid-19. O versículo 5 e 6, na atualizada, ele diz: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Saí ao seu encontro. A King James atualizado em português diz: o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. A Bíblia Viva traduz: e como o noivo estava demorando, elas se deitaram para descansar, até meia-noite, quando foram acordadas pelo grito: o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. A palavra aí, toscanejar ou tomadas de sono, fala de dormir mesmo, de cair no sono. A palavra grega aí, nostadzo, ela fala de adormecer, é uma figura de negligente, uma pessoa negligente, descuidada. Adormecer, a palavra katiudo, em grego quer dizer cair no sono, dormir. É um eufemismo para estar morto espiritualmente, né? É uma metáfora de ser indiferente com a própria salvação, é cair em preguiça e em pecado. Aí vem, ou eis, a palavra idu quer dizer: ei, veja, olhe, repare, presta atenção. 10, a palavra grega deca. 10 é considerado o número da responsabilidade e fidelidade do homem para com Deus. Os 10 mandamentos, a 10ª parte, o dízimo, a parábola das 10 minas, os 10 dias de tribulação falado no Apocalipse 2:10. 10 então é um número que mostra a responsabilidade. Você recebe e depois tem que dar contas. A palavra virgens, pártenos, em grego quer dizer uma mulher virgem, pronta para o casamento, com idade de se casar. Nécias, como traduz a atualizada, ou loucas, como traduz a corrigida, fiel. Ou inconsequentes, como traduz a King James em português atualizada.
ou irresponsáveis, como traduz a Bíblia Viva, traduz a palavra grega moros. Moros quer dizer ímpias, tolas, incrédulas, estúpidas, alguém de mente fechada, uma pessoa sem entendimento e sem discernimento. Portanto, loucas é uma palavra bem interessante. Prudentes, a palavra frônimos em grego quer dizer sábias, com caráter habilidoso e de uma forma prática. É uma pessoa inteligente, sagaz, que sabe resolver aquilo que é do seu próprio interesse. Azeite, a palavra alaion se refere ao azeite de oliva. Oliva, óleo de azeitona, para cura de doentes, para unção, para tratamento de feridas. É esse o famoso óleo de azeite. Lâmpadas, a palavra lâmpadas quer dizer uma tocha. Era lâmpada antigamente, uma espécie de lamparina, uma tocha abastecida com óleo de azeite. E vasilhas, a palavra angeion em grego quer dizer um balde, um vaso curvado, parecido com uma garrafa. Para que a gente possa explicar esta parábola, e depois a gente contextualizá-la, quer dizer, trazê-la nos nossos dias, olhando a pandemia da Covid, veja bem, todos nós conhecemos como é o casamento no lado ocidental. Quando Jesus contou essa parábola, os seus ouvintes sabiam como é que era o casamento, então eles entenderam. No nosso caso não, a gente lê essa parábola, a gente não tem a menor noção do que Jesus está falando no sentido mais profundo, porque a gente não conhecia o casamento. Então eu vou explicar com alguns detalhes, talvez uma forma que você ainda não viu, como que era feito o casamento naquele tempo, especialmente o casamento hebreu, o casamento oriental no lado hebreu. E à medida que eu for explicando, então você vai colocando em mente o que você acabou de ler e de ouvir, porque você já com certeza já leu várias vezes esta parábola. Então eu vou explicando, e à medida que eu vou explicando, você vai então viajando no tempo e entendendo de primeira mão o que Jesus queria dizer, para depois a gente trazer a mensagem para os nossos dias. No Oriente, por causa do calor, a festa do casamento judaico é sempre à noite, começando com o nascimento da primeira estrela. 10 era o número exigido para a cerimônia, então tinha que ter 10. A noiva espera pelo noivo na casa de seus pais, que vai buscá-la para levar ao lar dele, né? Quer dizer, pelo menos a gente aprende que todo noivo, quando casava, já tinha casa. Ele tinha casa, ele casava. Junto da noiva, as suas damas de companhia esperam pela chegada do noivo. O nosso sistema atual é ao contrário, não o noivo que espera a noiva. Lá não. A noiva e as suas 10 damas de companhia esperavam o noivo. Logo que se anuncia que o noivo está vindo, se aproximando, né, com o cortejo nupcial, seja da aldeia ou da casa do pai da noiva, as moças têm a tarefa de ir ao encontro do noivo. Então eles estão tudo na casa do pai dela. Quando anunciam que o noivo vem vindo, então as damas de companhia, as 10, saem, essas moças virgens, elas saem para recepcionar, são uma espécie de anfitriãs, recepcionar o noivo, para conduzi-las até a casa do pai. Como essa marcha das moças ao encontro do noivo somente pode ser realizada à noite, elas precisam ter as lamparinas, as tochas, as lâmpadas consigo. Então elas saíam, aquelas 10 todas com as suas tochas acesas. São lâmpadas pequenas, bem diferentes da usada em casa, conforme a gente lê em Mateus 5,15, e próprias para o ar livre, né, por causa do vento, elas eram preparadas para isso. Por isso as moças também, elas precisam levar vasilhas com óleo de azeite, para poderem colocar em ordem as lâmpadas que durante o sono enfraquecem a sua chama. Então a gente vê que às vezes a distância é uma distância razoável, né? E nesse trajeto vai acabando, como é pequeno, né? Vai acabando o azeite, aí elas pegam da vasilha e reforçam. Ou seja, elas precisam limpar o pavio das partes carbonizadas e adicionar o azeite. Então tem um trabalhinho para ser feito. As vasilhas que essas moças prudentes levaram, o azeite para suas lâmpadas, eram umas jarras em formato de garrafas com alças. Então tinha que levar, não tinha jeito.
Era costume que o noivo chegasse ao entardecer. Contudo, as damas de honra precisavam esperar muito tempo até que ressoasse o grito. Fazia parte daquela época que o noivo chegasse atrasado. Ele deixa que espere por ele. Então hoje são as noivas. Antigamente era o noivo que atrasava. Ele já fazia parte do costume. Nós vamos atrasar. Ainda bem que não era eu que fazia casamento na época, né? Na parábola de Jesus, as moças precisam esperar por um longo tempo pelo noivo. Tornam-se sonolentas, porque era noite. E acabam dormindo de cansaço. Não eram acostumados a varar à noite como hoje. Hoje, os filhos, as crianças de 9 anos, 2 horas da manhã estão na frente do celular. Antigamente não, o pessoal dormia cedo, até porque levantavam cedo para trabalhar. O Senhor não as critica por terem dormido, porque as 10 dormiram. Quer dizer, as prudentes também dormiram. Todas acabaram dormindo. Então, ninguém podia falar de ninguém. Tanto as loucas como as prudentes, todas dormiram. O que as torna diferentes entre as prudentes e as loucas é o fato de que as prudentes, elas foram sábias e elas levaram consigo o azeite de reserva. Elas levaram a vasilha com azeite de reserva. E as loucas não se lembraram disso. Loucas, ímpias, porque não levaram azeite numa jarra separada para reabastecer o azeite em suas lâmpadas quando ele acabasse. Então, por volta da meia-noite, ouve-se o grito: vejam, o noivo, sai no encontro dele. Então, chegando meia-noite, ressoaram lá: o noivo está chegando. Para que as lamparinas então dessem aquela luz forte e clareasse aquele breu de escuro, é hora de limpar o pavio e colocar azeite, tirando da jarrinha de reserva. Em seguida, as virgens vão acompanhando a noiva ao encontro do noivo para recepcioná-lo. Então elas têm essa função, A função delas era essa. Então vai iluminando para que a noiva possa se encontrar com o noivo. O encontro se realiza depois que o noivo e seus companheiros, então ele vem com seus companheiros, seus amigos, e a noiva e as suas virgens, então elas partem rapidamente para encontrar com o noivo. Os acompanhantes dos noivos, como filhos dos aposentos reais, como está lá em Mateus 9,15, a sua primeira tarefa qual é? No caso aqui, isso só vale para aquelas famílias mais abastadas, Os pobres não tinham isso. Eles carregam a noiva numa liteira, quer dizer, aquela cadeira portátil, que vocês normalmente veem em filmes antigos. Então a noiva sobe na cadeira e eles vão conduzindo no cortejo nupcial. Então aí, um grupo de músicos, puxa o cortejo. Toques vigorosos de tambor, músicas alegres, essas músicas, músicas alegres, dançantes, cantadas, faziam parte do cortejo, Os velhos, os jovens, todos se movimentam. E todos levavam, era costume, um ramo de murta, uma planta usada, uma planta que é usada muito para fazer perfume. E é nesse cortejo alegre que se chega à casa do noivo, aonde será o casamento. Então, eles saem, se encontram próximos da casa do pai da noiva e vão para a casa do noivo. É lá na casa do noivo que é celebrada as bodas, que é celebrado o casamento. Quando o noivo, então, como dono da casa, ele pronuncia a oração de abertura sobre o cálice da bênção, um ar solene, muita pompa, de honra, paira sobre aquela comunhão. Então, em primeiro lugar, assentam-se na mesa de comunhão o noivo e a noiva, depois os parentes, os pais, aí depois os demais. E ali está formada a mesa. Por causa daquela hora que estava avançada aqui, porque meia-noite já era tarde para um casamento, a porta então é fechada. Ele fala de fechar ali. Para evitar os penetras, no nosso dia a gente chama assim, na época eles falavam os convidados inconvenientes. Hoje a gente sabe que são os penetras. E por medo de ladrões, porque era costume os ladrões roubarem a noiva e pedirem um resgate. E a casa então se enche de alegrias e conversas. Assim era o casamento judeu que todos conheciam nos tempos de Jesus. E foi conhecendo essa forma que Jesus coloca a sua mensagem, o seu ensinamento, que nós vamos trazer para hoje. Na parábola, o que a parábola das 10 virgens e a Covid-19 podem nos ensinar?
Nenhuma noiva é mencionada, porque no ensino espiritual da parábola do Senhor Jesus, as 10 virgens, elas assumem o lugar da noiva. Segundo Coríntios 11:2, a gente vê Paulo fala: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então ela assume isso. 5 é metade de 10. Assim aprendemos que metade da igreja é chamada de louca, de ímpia, de nécia, porque não tem azeite de reserva consigo. Então, quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, metade da sua igreja vai estar dormente. A outra metade é chamada de prudente, de sábia, porque ela traz azeite de reserva consigo. Interessante que todas caíram num sono pesado. E quem já teve essa experiência, você está muito cansado, dormiu pouco, uma situação assim, você deita e dorme, você apaga, não tem barulho que te acorda. Imagina isso. Então, se a gente olhar hoje, o comodismo, ele caiu e transformou como uma zona de conforto, um buraco negro, uma areia movediça na vida dos cristãos. Hoje, a mortandade espiritual está pior que a Covid, porque muitas pessoas estão tão mortos e dormentes espiritualmente, que a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro, tudo que fazem, não tem peso de glória para a vida eterna, é coisas terrenas. Então ouviu-se um grito. Elas não viram o noivo. O noivo nem tinha aparecido no evento, mas um alarme foi dado, que todas as dormentes, todas elas acordaram, só que metade estavam prontas, metade não. Eu diria que nos nossos dias, esse grito poderia ser comparado com a pandemia do coronavírus. Desde quando me converti e prego o evangelho, e a gente olhando na história da igreja, eu não vi um evento que fosse capaz de mexer com a igreja como a pandemia, como esse coronavírus. Ele mexeu com a estrutura da humanidade e mexeu com a igreja. Metade despertou e metade continua dormindo. A palavra corona, ela vem do latim, significa coroa, culto de coroa. Muitos profetas e mestres do nosso tempo têm entendido que o coronavírus e tudo aquilo que decorre das transformações em função dele, que estão mudando o mundo, estão preparando o mundo para receber o aparecimento do anticristo, o cavaleiro do cavalo branco. Porque lá em Apocalipse 6:2 diz: vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Em italiano, a gente vendo na versão italiana, foi-lhe dado o quê? Uma corona. E ele saiu vencendo e para vencer. Quer dizer que todas as coisas, a partir de agora, estão caminhando num ritmo acelerado para se preparar para o evento, os eventos mais importantes que vão transformar a história desse planeta. Jesus nos ensinou a necessidade de nós sermos sábios ou prudentes em saber ler os sinais dos tempos. Ele fala lá em Mateus 16:1-3: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhando, e pela manhã haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto dos céus, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Então ele chama atenção. A gente olha para o tempo, ainda que hoje o pessoal não olha mais para o tempo, né? No celular já tem lá um aplicativo, né? Tem um app lá, onde já fala para você: vai chover hoje. Você sabe que vai chover. Você fala: hoje vai chover, estou vendo aqui. Ele fala: vocês sabem discernir os sinais do tempo aí, mas não os sinais do final dos tempos. Os sinais dos céus, para o nosso interesse material, nós sabemos, mas o espiritual não. Assim, o coronavírus, eu creio que ele é um momento profético, que veio para fazer com que o salário do pecado começasse a ser demonstrado. Gente, são 2.650.122 mortos pela Covid no mundo inteiro. Agora, eu fui fazer uma análise, comecei, quando o Senhor me deu o tema, eu não sabia nem por onde começar. Quais são os países onde mais se morreu gente por Covid?
E eu comecei a fazer uma avaliação. Em primeiro lugar estão os Estados Unidos, 534.333 mortos. Eu olhei, mas esse país é um berço do Evangelho, mas ele se tornou uma nação mundana. Lá tem um número muito grande de ateus, são mais de 26 milhões de gente que não crê em Deus. A quem muito é dado, muito será cobrado. A igreja lá, espiritualmente, está como uma Tiatira, e com a ajuda de Jezabel, lá é uma nação que legalizou o aborto, que é uma violação do mandamento e é uma obra de Moloque, o principado. Em segundo lugar está o Brasil, 277.109 mortos, dados que eu peguei de manhã, então essa altura já mudou. É um país idólatra e cheio de feitiçaria. A igreja do Senhor aqui hoje é uma Laodiceia, cheia de pecados ocultos, divisões, escândalos, pastores divorciados, adultérios, e um evangelho que se prega, que é cheio de feitiçaria, só visando o dinheiro. Jesus está batendo a porta da igreja no Brasil, e é uma igreja que acha que cantando e tocando vai agradar o Senhor. Em terceiro lugar está o México, 194.490 mortos. É um país idólatra como o Brasil. O dia 12 de dezembro lá é um dia dedicado a um ídolo, aqui tal qual no dia 12 de outubro no Brasil. O México legalizou o aborto. Índia, 158.607 mortos. É um país idólatra por demais, e que persegue a igreja do Senhor que está por lá, que é uma igreja como Esmirna. Mas a Índia legalizou o aborto. O Reino Unido, 125.464 mortos, também é berço da evangelização do mundo moderno. Aliás, os Estados Unidos, que foram colonizados pela Inglaterra, receberam essa herança de lá. Mas a igreja lá também é uma Tiatira, como nos Estados Unidos, com Jezabel. Lá também possui um grande número de ateus, mais de 26 milhões. O Reino Unido legalizou o aborto. A Itália, 101.881 mortos. É um país que é centro de idolatria para as nações. A igreja do Senhor lá é pequena e sem expressão, é uma Filadélfia. A Itália legalizou o aborto. A Rússia, sétimo lugar, 90.558 mortos. É um país comunista e por isso ateu, nega que Deus exista. Aliás, Gog e Magog, e que persegue a igreja do Senhor que está lá, que é pura como Esmirna. Possui um grande número de ateus, mais de 69 milhões, e legalizou o aborto na Rússia. A França vem em oitavo, 90.376 mortos. É um país idólatra e possui um grande número de ateus. 64% da população é ateia, 32 milhões de pessoas. A igreja do Senhor é pequena e sem força de expressão. Lá é uma Filadélfia. A França legalizou o aborto. 9, a Alemanha, nono lugar, 73.420 mortos. A nação possui um grande número de ateus, mais de 40 milhões. A igreja é como Laodiceia, ainda que tenha tido uma revolução com Martim Lutero, hoje não. A Alemanha legalizou o aborto. A Espanha em décimo lugar, eu só peguei as 10 mais. A Espanha, 72.250 mortos. É um país idólatra e com um percentual muito grande de ateus. A Espanha legalizou o aborto. Dos 10 países que mais mortos tiveram, 9 legalizaram o aborto. A grande maioria são idólatras, adoram outros deuses, infiltraram a idolatria no meio. Se nós vermos, e o Brasil, que ainda não legalizou, estão lutando para isso, mas também é um país idólatra e cheio de feitiçaria. Infelizmente, feitiçaria até mesmo dentro das igrejas evangélicas. Então, se nós olharmos o índice, aí você vai dizer, mas são muitas pessoas inocentes que estão morrendo. Vai ser, infelizmente, numa guerra, não morrem só os culpados, morrem os inocentes. Então isso são sinais que nós precisamos ver no nosso tempo, lição que não foi aprendida. Há um ano atrás, fechava-se as igrejas, o mundo foi colocado dentro de casa. Um ano depois, nós estamos lutando ainda com muitas mortes, mas não se entendeu o recado. O mundo está cego, mas a igreja está surda. Ela não ouve o recado do Todo-Poderoso.
Nós estamos achando, a gente vê, gente, vamos fazer um grande louvor para o Senhor. O que o Senhor está querendo é arrependimento e mudança de vida. É a abominação diante de Deus nós blasfemarmos com uma vida cheia de pecados, pecados ocultos, pecados com dinheiro. O problema está aí. Estão todos apavorados. E a igreja brasileira começa a se preparar. Primeiro discurso do Lula, não vou falar de política, ele culpou as igrejas pelas mortes de coronavírus aqui no Brasil. Tem o vídeo dele, e eu ouvi a mensagem dele, a maior parte eu ouvi, e eu ouvi quando ele falou isso. O que isso quer dizer? A igreja brasileira precisa ser sacudida. Ela está morna, e eu creio que essa perseguição, que parece que está pintando, é necessária, porque a igreja precisa ser purificada. Purificada, que eu digo agora, é no sentido de fé. Muita gente que diz que é cristão e está envergonhando o nome do Senhor. Lembre-se que eu falei, a preparação do anticristo, isso está tanto na mensagem do anticristo como do Apocalipse. Os líderes que serão levantados, eles serão frutos do comunismo e de pessoas liberais abertas para a globalização. Então haverá uma mudança na liderança, porque o processo tem que preparar homens com mentalidade da nova era. Mas tem alguns sinais que eu gostaria de introduzir aqui antes de entrar nesse detalhe da mensagem que compete a cada um. Primeiro, sinais atuais. O templo judeu muçulmano evangélico. Em Berlim, já está em fase avançada a construção do House of One, Casa de um Só, o primeiro templo ecumênico da história do planeta, que vai possibilitar o culto de 3 grandes religiões: os judeus, pela comunidade judaica de Berlim, do seminário Shazer; os muçulmanos, do grupo islâmico Fórum de Diálogo Intercultural; e dos luteranos, pela congregação luterana das igrejas de São Pedro e Santa Maria. Foi paralisado agora pelo caso da época da pandemia, da Covid-19. Orçado esse templo em mais de 43 milhões de euros, quer dizer, mais de 288 bilhões de reais. Dentro do templo, então, é um templo imenso, vai ter uma sinagoga de judeu, uma mesquita de muçulmano e uma igreja evangélica. É a preparação para a igreja unificada que o falso profeta vai levantar, porque todos que ficarem aqui vão ter que fazer parte dessa igreja. Vai estar faltando mais. Esses 3 é só uma abertura, porque vai unificar mais. Veja bem, gente, na história não há registro de fato como este, ainda mais se tratando de judeus e muçulmanos. Está escrito no Apocalipse 17, 5 e 6. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes. Mas a mãe mesmo ainda não entrou, a mãe ainda vai chegar. E das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada, essa ainda não entrou, com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Eu explico isso na mensagem do Apocalipse, né? Que são 5 partes, que vocês terão lá a explicação com detalhe. Segundo sinal, as novilhas vermelhas sem defeitos. O Instituto do Templo de Israel, ele já notificou em 2014, havia nascido a primeira novilha vermelha, sem manchas ou pelos de cores diferentes, e já nasceu uma segunda novilha vermelha, kosher, perfeita segundo a lei de Moisés, e sem qualquer ferimento, porque não pode ter pelo diferente, cor diferente, tem que ser vermelha inteira, não pode ter ferimento, não pode ter nada. Já tem 2. Números 19, 1-3 diz: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que vos traga uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado o jugo. Entregá-las a Eleazar, o sacerdote. Este a tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Vai ser oferecida em sacrifício no altar do templo. Falta o templo. Falta a construção do 3º templo, que será realizada pelo anticristo. Eu explico isso também nas mensagens do anticristo e do Apocalipse. Os judeus estão atentos à matéria que eu vi nesse site
sobre notícias de Israel, para esses sinais que indicam que o Messias aparecerá. Já está se preparando os judeus para receber o que eles pensam ser o Messias. Uma novilha vermelha não nascia em Israel há mais de 2000 anos. O terceiro sinal, a emblemática construção do templo. Embora Israel tenha retomado o controle da cidade velha de Jerusalém e da área do Monte do Templo, na Guerra dos 6 Dias, que aconteceu em 1967, o monte permanece sob a custódia da Jordânia, sob os termos desse tratado de paz que foi firmado na época. Os judeus recuperaram boa parte dos territórios que lhe haviam sido roubados. Os judeus não podem orar e nem realizar cerimônias. Inclusive agora eles estão querendo uma coisa que sem o anticristo vai dar problema. Eles querem tocar a shofar. E para tocar a shofar nesse lugar, teria que ter autorização, senão vai ser mexer em vespeiro. E eles, por que eles querem tocar a shofar? Para anunciar a chegada do Messias, que na verdade é o anticristo. Lá foi construída no século VIII a mesquita Al-Aqsa, sobre as ruínas do templo de Salomão. E é nesse lugar que será construído o terceiro templo. Somente o anticristo vai conseguir resolver essas questões para que os hebreus construam o seu templo. O aparecimento do anticristo. Jesus fala em João 5,43 o seguinte, tradução da King James atualizada: eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, declaro-vos que o recebereis. E isso vai acontecer. Segundo o rabino judeu Chaim Kanievski, um dos mais respeitados rabinos de Israel, o Messias está vivo e poderá se revelar a qualquer momento. Ele disse: o Messias já vive entre nós. Os judeus nunca aceitaram. Aliás, quando perguntaram para os rabinos por que eles não aceitavam Jesus como o Messias, eles responderam: já apareceram muitos supostos Messias, mas agora eles estão aceitando o cara que está lá como Messias. O rabino Shalom Arush, que estuda há 40 anos o Messias, ele quebrou um silêncio de 40 anos que ele não dava entrevista e não falava. Ele disse que este ano será o último ano novo sem o Messias. O ano novo começa em 18 de setembro. Então 18 de setembro começa o ano novo lá em Israel. Um pastor teve uma visão onde uma mão carimbava a data, setembro, colocando justamente isso que eles creem. Eles creem que setembro, quando começar o ano novo, 18 de setembro, que esse seria o último ano sem o Messias. E eles querem tocar a shofar. Se a gente olhar todos esses sinais, pode indicar alguma coisa e pode não indicar nada. Mas o que para nós a gente tem que olhar nisso? Eu não estou muito preocupado com esses eventos. Fala que adormeceram sem azeite. Nem a pandemia da Covid-19 conseguiu despertar muitos cristãos. Tem gente que era ruim, vida espiritual, agora está pior. Na maioria dos cristãos, a única coisa que mudou, se mudou, foi que ele mudou de uma igreja. De uma igreja ele foi para outra. A nova aparência lhe dá uma ideia errada de que aquilo agrada a Deus. Você já imaginaram se o apóstolo Paulo fosse vivo e alguém saísse de uma igreja com um problema e fosse para a igreja onde ele estivesse cuidando, lá por exemplo Corinto? Aí ia chegar em Corinto, ele ia falar: Corinto está cheio de problemas, aqui tem gente desse jeito. Lembra 5 e 6? Lembra 11, até a ceia aqui dá problema. Quer saber uma coisa? Eu vou para Gálatas, para a igreja das Galácias. A Galácia está com problema também. As igrejas aqui estão cheias de problemas, está todo mundo querendo voltar para o judaísmo. Então eu vou para a igreja, deixa eu ver, eu vou para Filipos, as igrejas de Filipenses, mas também está com problema. Se olhar, todas elas tinham problemas. O que era importante? Era uma mudança. Aliás, na igreja dos Filipenses tinha uma briga entre duas, a Síntica e a Evódia, duas diaconisas. Foi orientado: sabe, essas mulheres têm que entrar em paz, tem que se acertar. Como consequência dessa dormência, nós temos gente que não se congrega mais depois do coronavírus. E pior que isso, nem sente falta. Não sente falta.
Me diga uma coisa, o que é que você sente falta na vida, se te tirar? Pensa bem. O que tirar de você, você sentiria muita falta? Estar se congregando deveria ser, no mínimo, igual a isso. Num sonho, me foi perguntado assim, o que melhorou, o que você melhorou na pandemia? Eu até assustei para fazer uma análise. Então eu vou repassar a pergunta para vocês. O que na sua vida espiritual melhorou nesta pandemia? Porque veja bem, houve-se um grito, quer dizer, alguma coisa alardeou. E eu creio que hoje o alarde que foi dado para o mundo é a mortandade. Está todo mundo apavorado. E a ciência, a ciência, a ciência, a ciência. Não sei que ciência que é essa. A ciência os verdadeiros cientistas estão batalhando. O vírus está se multiplicando, criando variantes. Tá, e daí? E daí que tudo tem um tempo. Gente, um ano depois, essa semana, o governador do estado, o que ele fez? Fechou as igrejas de novo. Não sei aí se nesse inteirinho se já aconteceu alguma coisa reverso aí, mas os próximos 2 domingos, as igrejas estão alardeando, as igrejas evangélicas especialmente, porque teve sujeito vendendo feijãozinho para curar Covid. É essa a situação da igreja. Então a igreja precisa realmente ser chacoalhada. E quem que Deus vai usar? Ímpios, gente, e falsos crentes, os pseudos. Porque tem que dar uma chacoalhada na igreja do Senhor no Brasil. É uma igreja muito mundana, é uma igreja muito vaidosa, é uma igreja cheia de feitiçaria, cheia de mentiras, tudo por causa do vil metal. E o resultado? Uma gente que não ora, uma gente que não lê a palavra de Deus, gente que não prega o evangelho, gente que não convida uma pessoa para vir ao culto, ainda que esteja nessa situação. Gente que não faz discípulo. E pior que tudo, pessoas que torram o dinheiro em tantas coisas que não vai dar nada para ele no céu, e não usa isso para as coisas do Senhor. E eu acho que uma coisa pior do que tudo isso ainda, não percebem que as suas lâmpadas estão se apagando. Paulo diz lá em Tessalonicenses 5,19, a primeira: não apagueis o espírito. Quando as nossas lâmpadas vão se apagando, tudo que é espiritual vai morrendo, e vamos voltando a ser novamente homens carnais, cujo propósito é o prazer, é o hedonismo, que eu já falei diversas vezes. Ele disse que a porta fechou, aí apareceram: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele disse: eu não vos conheço, igual em Mateus 7, muitos vão chegar no meu nome, e vão dizer: eis que fizemos isso e aquilo, profetizamos e fizemos milagres. Ele disse: eu não vos conheço. Mas a pergunta é: o que melhorou espiritualmente na sua vida? Eu falei: bom, eu comecei a orar mais do que orava, e senti a necessidade de preparar melhor os sermões. E eu tive a visão no sábado, ontem nós estávamos orando no Ministério de Intercessão aqui de manhã, 6 horas, e eu tive uma visão de um restaurante, esse tipo self-service, e eu olhava no restaurante e via os pratos mais variados, muita fartura, e via que chegava primeiro uma pessoa com o seu prato, uma bandeja. Ele pegava a comida, aquelas comidas maravilhosas, ele começava a jogar tudo no chão. Eu olhei e falei: está jogando fora. Exatamente, verdadeiras palavras de Deus, elas estão sendo jogadas fora, porque as pessoas não põem em prática. As pessoas, os cristãos, dentro das igrejas, quando ouvem uma mensagem de Deus verdadeira, não põe em prática, porque só quer ouvir aquilo que atende o seu ego, os seus prazeres, os seus desejos. É por isso que nós vemos nas redes sociais os ditos tais apóstolos, como disse o apóstolo Paulo, pregando para uma multidão de pessoas que Deus não está preocupado se eles estão colocando tatuagens,
outros pregando para o povo que o pastor tem que ter coragem de chegar no púlpito e liberar bebida para o povo. É essa a igreja que Deus não quer, e é por isso que está acontecendo isso. Então eu não vou amaldiçoar o meu governador porque ele está fechando isso. Eu posso não concordar, mas eu entendo que de alguma forma Deus novamente está dando um recado para a igreja. A igreja precisa mudar os seus caminhos. Um púlpito cheio de gente com pecado carnal e vaidade, cantada muitas vezes músicas por adúlteros, até mesmo pastores adúlteros, pregando a mensagem falsa para enganar as pessoas, por causa de dinheiro e número de membros. Em 2 Crônicas 7, 13 e 14, o Senhor diz: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste, está aí a peste, a praga da Covid-19, o coronavírus, ou vírus coroa, o coronavírus, a coroa está aí. Se o meu povo, está falando para a igreja, que se chama pelo meu nome, a igreja de Cristo, a igreja de Deus, o que ele diz? Igreja, é essa a palavra de Deus. Encosta os instrumentos musicais, abra a mente e o coração, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e eu sararei a terra. Aí novamente a imposição de mãos vai curar pessoas com Covid, vai curar pessoas cancerosas, a mão do Senhor vai operar novamente. É essa a igreja de Cristo. A pandemia da Covid, do coronavírus, Covid-19, iniciou um novo tempo no mundo todo. Eu vejo muitas pessoas falando: eu não vejo a hora de voltar tudo ao normal. Esquece, as coisas não serão mais como eram antes. Está havendo uma polarização, que fala em Apocalipse. Uns vão melhorar e servir mais a Deus, mesmo em provas, em tribulações. Outros vão ficar cada vez piores. Então não se escandalizem. Está chegando um momento crucial em que ouviremos. Veja bem, Deus fechou a porta da arca de Noé, e Jesus está dizendo que no dia eterno, no dia do arrebatamento da igreja, a porta será fechada para metade daqueles que acham que são o que não são. Metade daqueles que usam o nome da igreja para ficar milionários. Os apóstolos no passado dependiam do Senhor, eram pobres. Os apóstolos de hoje, que é uma vergonha para o evangelho, estão na lista da Forbes entre os homens mais ricos do mundo e toleram o pecado dentro da igreja. Como alguém veio falar para mim de um apóstolo famoso mundialmente, o sujeito, ele se divorciou, casou de novo, então está em adultério. Mas ele faz o maior sucesso, mas está em adultério. Está em adultério, está pecando contra o Senhor, está pecando no mandamento. Eu não prego para agradar ninguém, porque eu fui chamado por Jesus Cristo, e eu sou servo dele, e é a ele que eu sirvo, e o evangelho não mudou. Não vou aliviar para ninguém, nem para mim. O anticristo precisa ser revelado, e para isso é necessário que a igreja seja removida, pois ela impede o aparecimento dele. Todos estão alvoroçados, marca da besta, anticristo. Mas antes, há um sinal que vai ser dado ao mundo, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então um está detendo. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, segundo Tessalonicenses 2, 7 e 8. Então, só tem um barrando, está impedido, é chato esse povo. É um povo fiel, zeloso. Alguns perguntam, por que a China não está entre os 10 países? É lá que criou-se. Não, irmãos, a China tem muito ateu, a China tem muito erro, mas a China tem uma joia.
A igreja de Jesus lá na China é uma das que mais oram e fazem discípulos no mundo. Então, se existe um comandante, se existe milhões, lá em bilhões, deve ter mais de 1 bilhão de habitantes lá, de ímpios, mas ela tem uma igreja que, mesmo perseguida, é pura e ora ao Senhor, e isso faz a diferença. Se você não reage, porque não trouxe vasilha com azeite, a sua lâmpada está chegando ao fim. Ela está se apagando e você não tem. Sabe o que é trazer na vasilha o azeite? É quando nós, apesar da vida difícil que estamos enfrentando, das dificuldades, a gente se mantém aceso e fiel ao Senhor. Tudo que eu desejo nessa vida, de bênçãos, de felicidade, não pode ser maior do que o desejo de subir ao encontro de Jesus nos ares. Vou colocar 2 testemunhos antes de dar a palavra aos finais. Como eu fiz nos outros, um testemunho ajuda bastante. Vocês conviveram com a minha mãe aqui, né? Mamãe Belisa, uma dos membros fundadores da igreja. Vocês sabem como minha mãe falava pouco. Ela era mais recatada. Ela não gostava de holofotes. Mas há um fato que poucos conhecem que eu gostaria de registrar. Há muitos anos, mas muitos mesmo, anos atrás, eu recebo um telefonema. Era secretária de uma médica. Bom dia, pastor. O senhor poderia agendar e atender a minha patroa, a doutora fulana de tal? Fiquei surpreso e disse, claro que sim. Acertei o dia. E a médica veio até a minha casa. Na minha sala eu atendi, orientei, orei, enfim, tudo aquilo que o pastor tem que fazer, orientando, ajudando a pessoa. Mas eu estava curioso. E ela falou assim para mim, eu sei que o senhor está curioso. Quem me indicou para o senhor para mim, foi uma senhora que faz parte dos membros da sua igreja, a dona Belisa. O senhor conhece, né? Eu falei, claro, conheço sim. A minha mãe nunca me falou, viu? Como que ela conseguiu isso? Mas eu fiquei perguntando, como que a mamãe conseguiu a confiança da médica? Para que ela contasse um problema dela numa consulta, onde ela era paciente. E como que ela convenceu uma médica a procurar um pastor? Mamãe tinha a vasilha cheia de azeite. Quando nós temos assim, os nossos problemas, eles não são obstáculos que nos impedem de fluir. Então hoje você está enfrentando todo tipo de dificuldade que a pandemia permite. É dinheiro, não é? Como eu. Salário às vezes atrasa, uns às vezes nem tem o que receber, falta cliente. Nós estamos sendo provados, mas Deus está vendo isso. Mas se tiver azeite, se tiver com a vasilha de azeite, não vai faltar. O ano passado, no auge da pandemia, a coisa estava feia, todo mundo morrendo de medo de encostar no outro. Numa das vezes que eu fui escalado para acompanhar o meu pai, Osvaldo, lá no hospital do Unimed, ele estava fazendo um tratamento de câncer de próstata, graças a Deus o Senhor o curou. Aconteceu também um fato interessante. Enquanto a gente aguardava ali, eu estava sentado, vocês sabem que meu pai não fica sentado, né? Parado, vocês conhecem bem ele. Ele começou a sair falando com os pacientes, começou a falar da palavra de Deus. Aí de repente ele encontrou uma senhora lá que chamava Dormélia, né, que era de Promissão, da cidade de Promissão, e ela estava fazendo um tratamento de câncer do útero, um câncer agressivo. E pelo que, se eu me lembro direito, os resultados não estavam contentes, estava ela e o esposo, estavam muito chorosos, muito temerosos. E aí meu pai falou para ela, não, eu vou chamar meu filho, é pastor, chamou eu lá. E eu falei com eles, falei para eles, até depois eu coloquei o nome dela, pedi oração, né, para a igreja, pedi para os nossos grupos de oração, né, a Rede Nacional de Oração, a Torre de Oração, o Conselho de Pastor, fui colocando para todo mundo. Mas ali naquele momento eu falei para ela e orei por ela. E tempo depois ela mandou
não sei se foi um áudio, mas vocês me mandaram uma mensagem pela minha irmã Wanda, dizendo que a médica havia avaliado a situação dela e o útero dela estava limpinho. Havia acontecido um milagre, estava limpinho o útero dela. A pergunta é: como é que meu pai, já idoso, tratando de um câncer, ele teve força e fé para pregar o evangelho para uma outra pessoa também que estava com câncer e falando para ela crer que ela seria curada? E ele não tinha sido curado ainda. É que meu pai estava com a vasilha dele cheia de azeite. Ser cheio do azeite é depender do Espírito Santo, é permitir ser usado por Ele. E não é a dificuldade que você enfrenta que te afasta do Senhor. Tanto que a gente tinha que levá-lo em casa para participar do culto, porque esse foi um período que a gente ficamos 4 meses com a igreja fechada, porque sentia falta. É esse desejo, é essa, usando a palavra moderna, essa paixão de estar com a igreja reunida, fervorosos. Em breve, muito em breve, vai acontecer o maior evento do planeta depois da vinda do Filho de Deus aqui. Vai se cumprir a profecia, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, a chofar no céu vai tocar. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, diz a palavra, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 14:16. E vai se cumprir outra profecia. Depois, digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado, o outro será deixado. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada, a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Lucas 17, 34 e 36. Eu dei o testemunho dos meus pais, porque eu quero mostrar para você a importância que você tem de pregar para a sua família, de se preocupar com a salvação da sua família. Nós estamos chegando em tempos difíceis. É fácil? Claro que não é fácil. Ah, mas você é pastor. A família não vê assim. O começo não é assim. Não é assim. Para muitos da minha família ainda sou Bertinho. O Bertinho. Mas eu não posso deixar de falar. Haverá um tempo em que não haverá mais tempo. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios 5:4. Ninguém que ouviu uma pregação minha vai poder alegar diante do Senhor que não conhecia a verdade. Eu não prego com outra intenção senão a salvação de almas. Então, igreja, diga comigo. Agora eu quero um brado bem forte: Maranatá! Vem, Senhor Jesus! Maranatá! Vem, Senhor Jesus! Maranatá! Vem, Senhor Jesus! Esse é o brado, esse é o grito, essa é a palavra de Deus para esse tempo. A igreja tem que olhar agora para o momento profético que falta. Tudo está sendo desenhado e preparado para que se revele o anticristo. Ele virá. O planeta está girando. Todos os acontecimentos financeiros, de saúde, espirituais, os governos estão sendo removidos e vão ser ajeitados. E metade das virgens serão retiradas. A palavra do Senhor é para que você faça parte dessa metade. As virgens prudentes. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, exalto o teu nome por esta mensagem, que o Senhor esteja despertando, porque é obra do teu Espírito Santo. Desperta, tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Cristo Jesus, meu Senhor, ilumina e desperta cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está recebendo essa mensagem, e aonde ela vai alcançar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, e Maranatá!